Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje vamos fazer a correção das atividades sobre a Segunda Guerra Mundial. Na última aula passei para vocês uma lista de atividades e hoje iremos fazer a correção. Peço por gentileza que você pegue o seu material, seja ele impresso ou escrito no caderno. Lembrando que se você imprimiu a folha das atividades, cole no caderno e responda, correto? Vamos lá então para a primeira questão. A primeira questão é o seguinte: o fato concreto que desencadeou a Segunda Guerra Mundial foi: letra A saída dos invasores alemães do território dos Sudetos na Tchecoslováquia. Letra B, a tomada do corredor polonês que desembocava na cidade livre de Danzig, atual Gdańsk, pelos italianos. Letra C, a invasão da Polônia por tropas nazistas e a ação da Inglaterra e da França em socorro de sua aliada, declarando guerra ao Terceiro Reich. Letra D, a efetivação que desmembrou a Áustria da Alemanha. E letra E, a invasão da Polônia por tropas alemãs, quebrando o Pacto Germano-Soviético. Alunos, quando nós analisamos aí a Segunda Guerra Mundial, o que nós podemos observar é que o estopim, que o início dessa guerra, que o fato concreto que desencadeou a Segunda Guerra Mundial foi praticamente a invasão da Polônia pelo exército da Alemanha, ou seja, pelos nazistas. E o que nós podemos observar é que, entretanto, antes de entendermos esse acontecimento, é importante a gente analisar que, diante disso tudo, existiu anteriormente a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e as disputas, como sempre, foram imperialistas, ou seja, a Alemanha com a ânsia de aumentar aí os seus territórios, correto? A questão número 1, ela está perguntando o que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Qual foi o estopim para começar a Segunda Guerra Mundial? A alternativa correta, conforme vocês estão vendo na tela, é a letra C. O que? A invasão da Polônia por tropas nazistas é que começou, é que culminou esta Segunda Guerra Mundial, correto? Vamos então à questão número 2. A questão número 2, ela está falando o seguinte: a Segunda Guerra, que ocorreu de 1939 a 1945, adquiriu caráter mundial a partir de 7 de dezembro de 1941. Quando os russos tomaram a iniciativa de anexar os estados bálticos. Letra B, os alemães invadiram o litoral mediterrâneo da África. Letra C, os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor. Letra D, os franceses, por determinação do Marechal Pétain, ocuparam o sudeste da Ásia. E letra E, os chineses cederam a maior parte do seu território às tropas do eixo. O que nós podemos analisar aqui, alunos, é que praticamente a partir de 1941, a guerra ela foi tendo esse caráter mundial, principalmente quando os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor. A partir deste momento, o que aconteceu? Os Estados Unidos ele entra na Segunda Guerra Mundial. Então a alternativa correta desta número 2 é a letra C, correto? Vamos então para a terceira pergunta. A terceira pergunta é o seguinte: em relação à Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que, letra A, Hitler empreendeu uma implacável perseguição aos judeus que resultou na morte de 6 milhões de pessoas. Letra B, os norte-americanos permaneceram neutros na guerra até 1941, quando bombardearam Hiroshima e Nagasaki. Letra C, De Gaulle foi o chefe do governo de Vichy.
Letra D. Com o ataque alemão a Pearl Harbor, os norte-americanos resolveram entrar na guerra. E letra E. A crise de 1929 nada teve a ver com a Segunda Guerra Mundial. Analisando a terceira questão, alunos, o que nós podemos observar é que a alternativa correta é a letra A. O Hitler, ele empreendeu uma implacável perseguição aos judeus que resultou na morte de 6 milhões de pessoas. O que nós podemos observar aqui dentro deste contexto é que nós conhecemos essa implacável perseguições aos judeus de Holocausto. Este Holocausto, praticamente, ele foi praticado por Adolf Hitler na iminência da Segunda Guerra Mundial. Esses campos de extermínio, eles foram feitos exclusivamente para matar principalmente os judeus. E o Holocausto, que a gente sempre fala, ele ficou conhecido por causa do genocídio de judeus realizados aí durante a Segunda Guerra Mundial. E como a gente analisa isso? Por quê? Porque ao longo da guerra, os nazistas eles realizaram, alunos, ações sistemáticas de extermínio desta etnia. E o resultado disso, aluno, conforme está na alternativa, foi 6 milhões de pessoas mortas. Então, alunos, praticamente essa estratégia encontrada aí pelo extermínio dos judeus foi tida como uma solução final durante esse período da Segunda Guerra Mundial, ok? Então a alternativa correta é a letra A. Número 4. Os Estados Unidos iniciaram sua participação na Segunda Guerra Mundial motivados pelo ou pela letra A. Invasão da França por tropas italianas. Letra B. Política de implantação do Plano Marshall que favorecia a industrialização do país. Letra C. Afundamento no Oceano Pacífico de navios de países aliados como o Brasil. Letra D. Ataque japonês à base naval americana de Pearl Harbor. E letra E. Apoio dado pela ONU aos países latino-americanos participantes do conflito. Então, alunos, analisando esta questão número 4, ela questiona a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E o que a gente observa é que o fato principal dos Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial foi o ataque japonês à sua base naval americana de Pearl Harbor. Ou seja, ela praticamente foi atacada pelos japoneses, né? O Japão, ele pertencia praticamente aí, alunos, ao bloco do eixo, que era composto pela Alemanha e pela Itália. E iniciou uma política de expansão territorial. E praticamente, iniciando essa política de expansão territorial, ela praticamente aí avança, né, sobre os Estados Unidos, porque na verdade é considerada a maior potência, ok? Então, os Estados Unidos inicia sua participação na Segunda Guerra Mundial, conforme a letra D, a partir do momento que a sua base naval foi atacada pelos japoneses. Então, a alternativa correta da número 4 é a letra D. Vamos então à questão número 5. Assinale a alternativa errada no contexto da Segunda Guerra Mundial. A. A anexação da Albânia pelas tropas fascistas italianas. B. A invasão pelos japoneses de regiões chinesas de grande importância econômica. Letra C. A vitória alemã na Batalha de Stalingrado, que consolidou a hegemonia alemã. Letra D. A anexação da região dos Sudetos na Tchecoslováquia pelos alemães. E a letra E. A crise do corredor polonês, que culminou com a invasão da Polônia por tropas nazistas. Ok?
Então, essa questão, o que a gente tem que analisar é para você marcar a alternativa errada. Como nós estamos analisando aqui, a questão número 5, ela já aparece a letra C marcada como a resposta correta. Então, por que, que a letra C ela está correta? Essa alternativa ela está errada. Por quê? Aqui diz a vitória alemã na Batalha de Stalingrado que consolidou a hegemonia alemã. Gente, só para a gente analisar aqui, a Batalha de Stalingrado ela foi um grande combate aí travado, né, entre os seus aliados com o eixo. E o que a gente analisa aqui a gente pode dizer que foi uma batalha praticamente aí na cidade de Stalingrado, que era uma cidade aí da União Soviética. E o que a gente analisa dentro da Batalha de Stalingrado é que essa batalha, principalmente por quê? Porque os alemães eles estavam aí com interesses econômicos em cima dentro aí dessa cidade de Stalingrado. Justamente por quê? Porque essa região oferecia uma grande quantidade de petróleo, né? E eles estavam aí praticamente travando essa luta justamente para poder então pegar essa riqueza, que é o caso do petróleo, nessa região do Stalingrado, ok? Então, como ocorreu? Ocorreu nessa batalha entre o exército alemão e o soviético, mais ou menos de julho de 1942 a fevereiro de 1943. Resultou, alunos aí, na morte de aproximadamente 2 milhões de pessoas, e o que a gente pode analisar aqui é que os alemães não foram vitoriosos. Quem que levou aqui a vitória nessa batalha de Stalingrado foi a União Soviética. Portanto, não foi a vitória alemã, e sim a vitória da União Soviética. Portanto, a letra C ela está correta, mas aqui a alternativa está pedindo a alternativa errada. No início fala a vitória alemã na batalha de Stalingrado. Não foi a vitória alemã, foi a vitória da União Soviética, correto? Então vamos passar para a sexta questão. A sexta questão, ela diz o seguinte: a Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito militar da história da humanidade, envolvendo países de 4 continentes. Os participantes se aliaram em 2 grandes grupos, os aliados e os países do eixo. Sobre este último, ou seja, os países do eixo, é correto afirmar que os países que compunham eram A. Alemanha, União Soviética e China. B. Alemanha, Japão e Itália. C. Itália, Estados Unidos e Japão. D. Japão, União Soviética e Itália. E E. Alemanha, Itália e China. No caso, a resposta correta da alternativa 6 é a letra B. Os países de eixo eram formados por Alemanha, Japão e Itália. Correto? Vamos então para a questão número 7. A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sobre a ótica da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. Para o autor, a forma de hegemonia é uma de suas características que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram A. Comunismo, rejeição da democracia liberal. B. Capitalismo, devastação do ambiente natural. C. Fascismo, adoção do determinismo biológico. Letra D. Socialismo, planificação da economia nacional. E E. Colonialismo, imposição da missão civilizatória. A alternativa, a resposta correta da alternativa 7 é a letra C. Fascismo, adoção de determinismo biológico. Alternativa 8. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação
a participação dos Estados Unidos na luta contra a Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial, B, os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial, C, o poder soviético durante a Guerra Fria, D, o movimento comunista na Guerra do Vietnã e E, o terrorismo internacional após 11 de setembro de 2001. Então essa capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América, ela demonstra aí a participação dos Estados Unidos na luta contra o quê? Contra os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Então a alternativa correta é a letra B. Vamos então para a questão número 9. Com o final da Segunda Guerra Mundial, os países vitoriosos procuraram criar vários mecanismos internacionais que buscassem o desenvolvimento do planeta de forma mais harmônica. É dessa época a criação do seguinte organismo. O que criou-se neste período aqui? Qual o órgão, qual o organismo que foi criado aqui? Letra A. A ONU, para a constituição de um exército internacional para pôr fim às guerras. ONU significa Organização das Nações Unidas, certo? Letra B, OTAN, para a desmitificação dos países ocidentais e a diminuição das zonas de conflito. OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Letra C, GATT, para a implantação de uma tarifa única sobre os produtos e serviços internacional. Letra D, Unesco, para a melhoria da qualidade alimentar das populações miseráveis do terceiro mundo. E letra E, FMI, para ajudar financeiramente aos países membros quando em dificuldades. A alternativa correta da número 9 é a letra E. FMI, Fundo Monetário Internacional, para ajudar os países que por acaso tivesse alguma crise financeira aí durante esse período, correto? Então o FMI foi criado justamente para ajudar financeiramente os países membros aí quando eles tivessem alguma dificuldade, correto? Então a 9, letra E. Número 10. Em que ano o Brasil entrou na guerra? Qual era o presidente do Brasil nesta época? Para qual bloco de países o Brasil se uniu? Então nós temos 3 perguntas em uma só, né? A primeira pergunta é qual o ano que o Brasil entrou na guerra? A segunda pergunta, qual era o presidente do Brasil nesta época? E a terceira pergunta, para qual bloco o Brasil se uniu? Vamos então. Letra A. O ano que o Brasil entrou na guerra foi 1941. O presidente do Brasil nesta época era Floriano Peixoto. O Brasil se uniu ao qual país? Aos países do eixo? Se a gente analisar essa questão, está erradíssima. Letra B. O ano que o Brasil entrou na guerra foi 1940. O presidente do Brasil nesta época era Castelo Branco. O bloco de países que o Brasil se uniu foi os países aliados? Sim, foram os países aliados, mas o ano e o presidente está errado. Vamos então à letra alternativa C. O ano que o Brasil entrou na guerra foi 1942? Corretíssimo. O presidente do Brasil nesta época era quem? Getúlio Vargas? Corretíssimo. O bloco de países que o Brasil se uniu foi os países aliados? Corretíssimo. Então a alternativa correta é a letra C. Vamos continuar. O ano que o Brasil entrou na guerra foi 1943? Errado. O presidente do Brasil nesta época era Getúlio Vargas? Correto. O bloco de países que o Brasil se uniu foi os países do eixo? Não, foi os países aliados. Letra E, nenhuma das anteriores. Essa também está falsa. Então a alternativa correta da número 10 é a letra C. Vamos então à questão número 11. As bombas atômicas lançadas contra Hiroshima e Nagasaki em 1945 resultaram na morte de aproximadamente 300 mil pessoas.
vítimas imediatas das explosões ou de doenças causadas pela explosão, a radiação. Esses eventos marcaram o início de uma nova etapa histórica na corrida armamentista entre as nações, caracterizada pelo desenvolvimento de programas nucleares com finalidade bélica. Considerando essa etapa e os efeitos da bomba atômica, analise as afirmações abaixo. Número 1. As bombas atômicas que atingiram Hiroshima e Nagasaki foram lançadas pelos Estados Unidos, único país que possuía esse tipo de armamento ao fim da Segunda Guerra Mundial. 2. As radiações liberadas numa explosão atômica podem produzir mutações no material genético humano que causam doenças como câncer ou são transmitidas para a geração seguinte, caso tenham ocorrido nas células germinativas. Terceiro, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, várias nações desenvolveram armas atômicas e, atualmente, entre as que possuem esse tipo de armamento, tem China, Estados Unidos, França, Índia, Israel, Paquistão, Reino Unido e Rússia. Está correto o que se afirma em... Agora nós vamos marcar as alternativas corretas em relação às assertivas 1, 2 e 3. Vamos lá então. Letra A. Está correto a 1 somente? Letra B. Somente a 2 está correta? Letra C. Somente a 1 e 2? Letra D. Somente a 2 e 3? E letra E. Estão corretas a 1, a 2 e a 3. Para você que marcou a letra E, está corretíssima. Então, a alternativa E, da número 11, é a que está correta. Praticamente, todas as assertivas estão corretas. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos então para a questão número 12. A questão número 12 está perguntando qual o nome das cidades japonesas que foram atingidas pelas bombas atômicas. A. Fukushima e Nagasaki. Letra B. Fukushima e Hiroshima. Letra C. Hiroshima e Nagasaki. Letra D. Tóquio e Nagasaki. E letra E. Okinawa e Tóquio. Conforme nós já estudamos, e também de acordo com o que está aqui na nossa tela, a alternativa correta é a letra C, Hiroshima e Nagasaki, as duas cidades que foram atingidas pelas bombas atômicas, ok? Cidades japonesas. Vamos então à questão número 13. Qual foi o período de tempo da Segunda Guerra Mundial? Vamos às assertivas. Letra A, de 1914 a 1918. Letra B, de 1914 a 1935. Letra C, de 1939 a 1945. Letra D, de 1945 a 1947. E letra E, 1939 a 1947. Automaticamente, alunos, uma das coisas que nós mais falamos dentro de um estudo da Segunda Guerra Mundial é o período que inicia o conflito. Então, a alternativa correta, da número 13, é a letra C, 1939-1945. Lembrando que a letra A, 1914-1918, se diz respeito ao período da Primeira Guerra Mundial, correto? Vamos então à questão número 14. Esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior. A afirmativa acima confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na Primeira Guerra Mundial, que contribuíram para alimentar antagonismo e levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Entre esses problemas, identificamos o que? A. O crescente nacionalismo econômico e o aumento da disputa por mercados consumidores e por áreas de investimentos. Letra B. O desenvolvimento do imperialismo chinês da Ásia com abertura para o Ocidente. Letra C. Os antagonismos
austro-ingleses em torno da questão da Alsácia-Lorena. Letra D, a oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países, enfraquecendo todo tipo de nacionalismo. E letra E, a divisão da Alemanha, que a levou a uma política agressiva de expansão marítima. Alunos, o que a gente sempre fala é que a Segunda Guerra Mundial, de fato, é uma continuação da anterior, porque os mesmos, os mesmos ideais que se defendia na Primeira Guerra Mundial, na Segunda também tem essa defesa. Lembrando que a Alemanha ela saiu devastada da Primeira Guerra Mundial. E um dos fatos que fez com que a Alemanha desencadeasse realmente a Segunda Guerra Mundial foi a assinatura imposta pelos países vencedores aí da Primeira Guerra Mundial, né? Ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Então ela saiu derrotada e humilhada da Primeira Guerra Mundial. Então os mesmos propósitos praticamente da Primeira Guerra veio para a Segunda, ou seja, o crescimento do nacionalismo econômico e o aumento da disputa por mercados consumidores e por áreas de investimentos. Então, o nacionalismo, né? Também a questão, inclusive, aí, né, de busca de territórios para aumentar aí as suas potências, contribuíram muito para, né, o estopim da Segunda Guerra Mundial, né, para que desencadeasse a Segunda Guerra Mundial. Então, a alternativa correta da número 14 é a letra A, conforme vocês estão analisando na tela. E por fim, a questão número 15 é o seguinte: em 1942, o governo brasileiro decretou estado de guerra contra a Alemanha e a Itália, enviando em 1944 tropas para o continente europeu. Com relação à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que, letra A experiência da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, durante a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, foi decisiva para o sucesso da expedição brasileira. Letra B. A tomada de Monte Castelo, na Itália, foi a principal conquista militar realizada pelos pracinhas da FEB. Letra C. O Brasil, durante o período em que permaneceu neutro em relação aos conflitos, não permitiu a instalação de bases militares norte-americanas em seu território. Letra D. A participação do Brasil na guerra contra os regimes nazifascistas estava em consonância com a forma de governo democrático assumida por Getúlio Vargas desde 1937. E por fim, a letra E. A participação do Brasil junto aos aliados concedeu ao país um assento permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Então, conforme vocês estão analisando comigo, a letra B é a alternativa correta. O Brasil, de fato, começa, né, a partir de 1942, praticamente aí esse domínio aí, né, principalmente aí na Segunda Guerra Mundial, tomando aí essa região da Itália denominada de Monte Castelo, que foi praticamente aí conquistada pelos pracinhas aí da FEB. E o que a gente tem que analisar é que essa Força Expedicionária Brasileira, ela foi responsável justamente porque na Itália praticamente aí nós tínhamos aí o fascismo dominando. Quem era aí, né, o grande líder do fascismo italiano? Né, Benito Mussolini. Né? Então, praticamente começaram-se a invadir esse território italiano, porque uma vez a Itália estava do lado aí dos países de eixo na Segunda Guerra Mundial, correto? E assim, alunos, nós finalizamos essa correção das atividades. Obrigado por assistir, desculpe os erros, não sou acostumado a gravar videoaulas, mas eu estou fazendo o impossível para que vocês não percam aí as aulas online, ok?